O presidente em exercício, que é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deu algumas declarações hoje em um evento realizado pelo Valor Econômico, a respeito da conversa que teve com algumas autoridades dos Estados Unidos. Ele afirmou que uma das hipóteses que pode ser adotada é a cota de exportação. Vamos ouvir um trecho. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Nós temos, ele tem os Estados Unidos com o Brasil superávit na balança comercial. Eu tive uma conversa com o secretário Howard Lipnick e com o embaixador Gria, expus a eles essas questões e coloquei que nós deveríamos aproveitar novas oportunidades, oportunidades para fazer um adensamento de cadeia, para fazer uma complementariedade econômica. São negociações que estão ocorrendo e nós defendemos o ganha-ganha. A gente deve aproveitar oportunidades para poder ter mais comércio exterior e melhorar o nosso comércio exterior, um ganha-ganha. Muito bem. Vamos então começar o nosso debate. Temos aí o ganha-ganha tratado pelo nosso vice-governador. Eu começo aqui com o nosso Luiz Augusto Durso. Ganha-ganha com um país que tem alta tecnologia e outros que têm uma infinidade de recursos como o nosso, é parcerias para a exploração dos nossos recursos. Bom, obrigado. Os Estados Unidos fez um ganha-ganha com a Arábia Saudita em 1970 e os dois ganharam bastante. O Trump agora quer fazer um ganha-ganha com os minérios e terras raras da Ucrânia e até o Putin já está se oferecendo. Nós temos isso, mas é preciso superar a demagogia e o preconceito em prol do desenvolvimento sustentável. Durso, o que seria o ganha-ganha Brasil e Estados Unidos? Capês, primeiro, prazer voltar aqui, alegria estar no seu programa, com essa bancada aqui de expressão. E Capês, a fala do Geraldo Alckmin, a meu ver, é muito importante, primeiro para desaquecer uma situação de eventual falta de harmonia entre Brasil e Estados Unidos. Olha, Durso, você acredita que não estão te ouvindo, rapaz? Você está falando tão bonito, mas você está sem microfone. Então, nós vamos aqui seguir um pouquinho. Eu vou com o nosso querido Guilherme Mendes, porque o Guilherme Mendes tem sempre um certo tom crítico, um tom irônico, nunca está satisfeito com nada, só critica. No entanto, é o vice-presidente da República deste governo. E, evidentemente, o Guilherme Mendes vai trazer boas novas para nós. Guilherme Mendes, brigar com Donald Trump é mau negócio. Nós temos que nos compor com o Donald Trump. Agora, o que seria essa estruturação da cadeia de negócios a que se referiu o nosso querido vice-governador, Geraldo Alckmin? Na sua opinião, o presidente da República em exercício está certo em buscar o ganha-ganha? E como seria este ganha-ganha? Estamos vendo aí as prateleiras aí, pimentão, chuchu, limão, tá tudo caro, presidente Lula. Parece que só o que está em alta é a abobrinha. Eu queria ouvir você, querido Guilherme Mendes. Boa tarde, Capês, amigos da audiência. O vice-presidente Geraldo Alckmin, aí, aproveitando as imagens, recebeu um limão e vai fazer dele uma limonada, não tenho dúvida. O tom dele sempre me agrada muito, é um homem de consenso, é um homem de diálogo, diferentemente de outros países que de pronto retalharam os Estados Unidos aplicando reciprocidade em muitas das alíquotas comerciais quando elas foram majoradas. O Brasil optou por aguardar um pouco, ter mais cautela e fazer uma análise de toda essa cadeia de importações e exportações, como o vice-presidente bem disse. O presidente Lula agora está no Japão e, entre outros assuntos, uma das pautas é a diversificação da nossa agenda de exportações, justamente para diminuir o impacto de uma eventual majoração tributária, que é o que os Estados Unidos vem ameaçando, não só com o que já ocorreu com o aço, não é? Mas também com outros produtos, e produtos que não são muito caros, sobretudo a carne bovina e a carne de frango. Então, me parece que o vice-presidente acerta em dizer que, primeiro, nós temos que mapear, e respondendo a sua questão, quando você pergunta o que seria isso, seria basicamente entender
qual é o impacto da majoração no mercado interno e qual é a representatividade das compras americanas dentro da nossa cadeia produtiva. Imagino que o Ministério de Indústria, Comércio e da Exportação já tenha esses números, mas agora talvez o vice-presidente, que cumula a pasta, vai sentar e vai analisar mais detidamente exatamente em que pé uma eventual retaliação americana ou uma majoração americana impactaria a nossa economia. E aí acho que sim, também o Brasil tendo essa tabela em mãos, eventualmente aumentar uma outra alíquota americana, porque é assim que o Trump negocia, não é? Ele dá um passo à frente e depois dá um atrás, de acordo com a sua resposta, com a sua postura. Acho que o tom do vice-presidente vai bem. Muito bem. Bom, o Guilherme Mendes fala que nós precisamos aumentar as nossas exportações. Aumentar nossas exportações significa, enfrentando tarifas alfandegárias elevadas em outros países, significa baratear o preço dos nossos produtos. Para baratear o preço dos nossos produtos, as empresas têm que estar aliviadas. Então eu pergunto para você, é legal falar em ganha-ganha, mas como se pode falar num ganha-ganha quando o governo atingiu o maior nível de arrecadação tributária deste século e um dos maiores da história? Nunca se arrecadou tanto imposto como agora. O governo foi muito competente, Bellucci, em arrecadar bilhões e bilhões em recursos de impostos. No entanto, ele conseguiu gastar ainda mais. Então, eu entendi o seguinte, se você se endivida, nós estamos com uma dívida absurda, se você se endivida para pavimentar estradas, fortalecer a infraestrutura, melhorar a cadeia de produção e, com isso, gerar emprego e fazer com que o sujeito saia da dependência do governo e passe a ganhar por ele próprio, é muito bom. Aí vale a pena se endividar. Agora, se você se endivida para gastos, para transferência de renda única e exclusivamente, às custas de sangrar os empresários, eu não sei como nós vamos fazer isso. João Bellucci, dá uma luz, o pessoal ficou assim, esperançoso com o que disse o Guilherme Mendes, mas ao mesmo tempo estão questionando. Bom, espera um pouquinho, aumentar a produção como? Com o déficit público explodindo e um governo pródigo em desperdiçar dinheiro público ou em gastar errado esse dinheiro público. Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. E você, como você colocou de forma bastante correta, no achaque tributário, né, ir para cima da cadeia produtiva, do empresariado, nisso o governo é bom. Nisso nós temos a gestão tributária, né, das mais eficientes do mundo, infelizmente, para nós que pagamos os impostos. Agora, muita gente acaba confundindo a questão do Donald Trump com o liberalismo econômico, que é um viés mais protecionista. Ele deixou bastante claro isso na campanha dele, que a ideia era a proteção mesmo dos Estados Unidos, protecionismo claro, né? Não liberalismo. E nessa questão do Geraldo Alckmin, quando ele menciona ganha-ganha, o que o Trump sempre declarou foi que está descalibrada a questão dos impostos e das tarifas em relação ao que os Estados Unidos importa e quando ele exporta, que teria muito mais impostos para ele pagar do que para outros países. O que ele vem dizendo é nesse sentido, de equilibrar essa balança, né, de taxas para os Estados Unidos. Mandou o Geraldo Alckmin para lá, faz bem esse papel de interlocução. O Geraldo Alckmin sempre está aqui, acho que foi online, né? Sempre teve esse perfil. Agora, não poderia também, né, no caso, ir o presidente Lula, na medida em que a sua gigantesca caravana está no Japão, né, Capês? Então, a questão é a seguinte, Bellucci, eu vou insistir um pouco mais com você, pelo seguinte, se você não tem, se nós temos um país de gastos, um país pródigo em gastar em custeio, uma hora você não vai ter mais recurso para bancar isso. Você deve investir em infraestrutura, em capacitação do trabalhador, em aumentar a oferta de emprego, em dar condições ao sujeito ganhar o seu salário, não ficar dependendo de Bolsa Família o resto da vida, porque, de certa forma, isso não vai levá-lo adiante na sua vida. Agora, no momento que você enfrenta um país com uma visão capitalista selvagem, como tem o Donald Trump, America First, ou seja, só a América em primeiro, dane-se os outros, vai ser aqui mesmo um presidente obcecado em retomar o crescimento dos Estados Unidos e pouco preocupado com o desenvolvimento de outros países. Ou você faz a sua lição de casa, ou no começo você distribui renda. Depois, você distribui pobreza. Você não distribui mais renda. Bolsa Família não vai dar conta de arcar com os custos da inflação. Então, eu digo a você, nesse momento em que estamos enfrentando
um presidente que tem impõe barreiras tarifárias grandes, a única maneira que eu vejo, e eu queria te ouvir a respeito, porque você é um liberal convicto, o único modo que eu vejo para ter um ganha-ganha é você atrair investimento externo para o Brasil. Sim. Parcerias público-privadas, e para isso tem que ter um ambiente de segurança jurídica que não temos, estabilidade política que não temos, um país unido que não temos e um governo que tem a responsabilidade fiscal que também não temos. Eu quero te ouvir, porque do jeito que está, não adianta embarcar numa onda de otimismo, né? O Guilherme Mendes, por exemplo, disse: Corinthians vai ser rebaixado. Não foi. Corinthians não vai ser campeão paulista. Está quase lá. Então, não adianta só o otimismo sem credibilidade. Quero te ouvir. Perfeito, Capês. E você tocou num ponto, você colocou um bom panorama, porque a segurança jurídica no Brasil é muito ruim, né? O empresariado tem grande dificuldade, né, em entender esse sistema tributário, gasta-se muitas horas, né, simplesmente para calcular o imposto e recolher. É aquele meme da Receita Federal. Você pergunta para a Receita Federal: quanto que eu te devo? A Receita Federal: não sei. Você calcula e se você errar, eu vou te punir ainda. Pode aplicar multa até de mais de 100%, infelizmente. Agora, esse ambiente de negócios no Brasil que está prejudicado, essa questão com os Estados Unidos, o Trump insistindo na questão tarifária. Como o Guilherme colocou, ele dá um passo à frente, joga, né, uma proposta mais absurda e depois recua e acaba fazendo alguns recuos já. O Trump fez isso mesmo. Agora, não me parece que o ambiente está propício para o Brasil. A gente tem nosso viés de agricultura, enfim, mas a gente precisa ter indústria de base, precisa ter, né, o setor de serviços está cada vez mais forte no Brasil, porque a gente tem, me parece, dois Brasis, né, Capês? O do Brasil do IBGE e o Brasil Real. A gente tem, por exemplo, a Associação de Supermercados, já estima em mais de 100 mil vagas abertas, né, enfim, que as pessoas, né, esse nível de salário com a questão dos auxílios, as pessoas estão preferindo ficar no auxílio. Então, a gente tem um número baixíssimo de desemprego, mas, ao mesmo tempo, essa questão das pessoas que recebem o auxílio não entra na conta do desemprego. Então, parece que a gente tem um país fictício do governo federal e o país real, onde as coisas estão bem caras, a segurança jurídica é ruim e o ambiente de negócios é desfavorável. O Guilherme Mendes, se a situação é tão boa assim, eu estou provocando você um pouco, quero fustigá-lo um pouquinho, porque otimismo é bom, mas com o pé na realidade. Então eu quero te ouvir se teu pezinho está na realidade. Seguinte, nós estamos indo com uma taxa básica de juros de quase 15%. Taxa de juros à base de quase 15%. E uma arrecadação tributária selvagem, como está buscando este governo, inibe o crescimento das empresas, inibe a geração de emprego. Você pode ter um crescimento de PIB porque o governo está injetando dinheiro público no custeio, distribuindo Bolsa Família, tentando estimular um consumo sem prever o que vai acontecer no futuro. Agora, do jeito que está, meu querido Guilherme Mendes, qual o panorama de otimismo que você dá com o crescimento da dívida pública, aumento do déficit fiscal e uma taxa básica de juros irreal para as empresas, para quem precisa desenvolver? O empresário vai fazer, sabe o quê? Aplicar em renda fixa em vez de investir na sua própria empresa. E aí, como é que nós vamos competir com os Estados Unidos com tarifas tão elevadas, tarifas alfandegárias tão elevadas? Eu pergunto a você, vamos falar a verdade para a população. Não, vamos falar a verdade, mas também a taxa de juros americana nunca foi tão alta, Capês. É importante se deixar isso bem claro. E o segundo ponto é que uma perspectiva positiva do cenário externo, eu acho que é a revalorização do real, não é? Com o fim próximo, pelo menos que se avizinha, dos conflitos internacionais, é de se esperar que a economia global volte para patamares pré-guerra da Ucrânia e Rússia, e também a coisa se apazigue com o fim do conflito Hamas-Israel. Se isso acontecer e o real voltar para casa de se valorizar novamente na casa entre 10% e 20%, isso por si só vai trazer um alívio muito grande para as contas públicas, principalmente quando a gente fala de comércio exterior. Então, acho que essa é uma perspectiva real. Nós não estamos aqui sendo otimistas. O que a gente tem visto são avanços realmente na construção da paz, positivos, propositivos, e talvez em 6 meses ou 1 ano esses dois conflitos estejam encerrados e acho que a economia tende a voltar à sua normalidade, não é? Cíntia Nunes, está na hora de entrar aqui o bom senso feminino. O Guilherme Mendes é bom, hein?
A gente pode falar, mas ele é bom, esse é bom demais. Ele está falando da guerra do Hamas com Israel, já deu um nó na conversa, então ele estava Rússia e Ucrânia. Meu irmão, você está esperando a guerra do Hamas com Israel acabar? Senão vai levar mais uns 10 anos isso aqui ainda. 10 anos para recomeçar uma outra guerra. Minha querida Cíntia Nunes, eu quero ouvi-la. O que você vê dessa situação? Um Donald Trump procurando recuperar a capacidade de industrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofreram um processo de desindustrialização acentuado de 1990 para cá, nos últimos 25 anos. Cidades que tinham a indústria automobilística, como Detroit, estão se transformando em cidades fantasma. Portland, lá no Oregon, Washington, Seattle, capital do estado de Washington, próprio Los Angeles, são cidades que estão se tornando cidades com adictos e moradores de rua espalhados por todos os espaços. Então, o Trump está tirando os imigrantes que estão lá ilegalmente, com aumento das tarifas alfandegárias, tentando recuperar a capacidade de produção norte-americana, e nós temos que embarcar nessa, temos que entender a lógica do cara. Ele está pensando lá com o público dele e não em fazer média com a gente. Como fazer, então, para nós enfrentarmos essa situação no momento em que aquele que produz está sendo sacrificado para manter uma estrutura de gasto público, inclusive dos três poderes, que não produz nada em termos econômicos e consome bilhões e bilhões de reais? Como fazer? Nossa, agora a pergunta de milhões, né? Se fosse uma resposta simples, mas puxando o gancho aí primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Fernando, boa tarde aos meus colegas de bancada e você que nos assiste. Realmente, o Guilherme trouxe um cenário que eu até fiquei feliz. Numa segunda-feira, assim, me deu um ânimo de existir, sabe? As guerras vão acabar aí nos próximos 6 meses. E eu gostaria de conjugar ali do mesmo espírito festivo e faço votos que você esteja certo. Nunca desejei tanto que alguém estivesse certo. Mas, de fato, não acredito que seja exatamente esse o caminho, né, que nos leve à solução, em que tudo vai se resolver, em que a gente vai ter a nossa economia fortalecida novamente por conta da nossa moeda ganhar espaço nesse sentido. Então, diante do cenário que a gente tem, não vejo aí exatamente que o Brasil tenha armas para contra-atacar diretamente as políticas governamentais e mercadológicas aí do Donald Trump. A gente precisa começar fazendo o nosso serviço interno, né? Enquanto a nossa casa não está em ordem, não dá para a gente pensar em sair e fazer festinha. Então, mais do que nunca, o governo brasileiro precisa, sim, envidar esforços para que a gente possa reduzir o nosso déficit, a gente possa reduzir os gastos, que são gastos de um sistema aparelhado, inchado. Isso não é só desse governo, mas se notabiliza também nesse governo, para que aí depois a gente possa ter alguma gordurinha para poder negociar. De toda forma, como também já se disse aqui hoje, o governo Trump parece-me que trabalha numa política de eu vou rosnar e se alguém sair correndo, tudo bem, se não, se rosnarem por cima. Ou seja, o governo brasileiro não pode ceder naquilo que não for algo realmente imprescindível e tem que colocar os pontos nos is, dizendo essa tarifa eu não aceito, em que medida? Na medida em que se vocês tarifarem para cá, a gente vai tarifar para lá. Lógico que não dentro de uma pura e simples briguinha numérica, mas uma coisa estratégica e que leve em conta também que nós não estamos aí brigando com um país minúsculo, né? E estamos diante de uma pessoa que, estrategista, vai bagunçando o mundo inteiro com as suas opiniões. Então, realmente, essa é a pergunta de milhões. Se eu soubesse, estaria rica nesse momento. Agora, meu querido Luiz Augusto Durso, brilhante advogado, especialista em crimes cibernéticos, né? Direito digital, você sabe que os americanos são frios. Lá é money, 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 né? Então tá lá in God we trust, mas está na nota do dólar. Ou seja, eles realmente pensam de forma capitalista e nas vantagens deles. Então, nós temos que apresentar alguma coisa que seja concreta. Claro que eles têm interesse no Brasil. É óbvio, no Brasil tem muitas coisas a serem feitas.
desde recuperação ambiental, com obras, com contratação, parcerias público-privadas para pavimentação de estradas, exploração de recursos. Ou seja, nós temos um mundo a ser explorado aqui, trilhões de dólares, muitas e muitas vezes nossa dívida pública para ser explorada aqui. Só que a gente não se ajuda. E nós nos boicotamos. Eu queria então ouvir você, o que deveria fazer o nosso presidente de exercício Alckmin conversando com o presidente Lula, porque, não sei se você viu uma declaração do Donald Trump, não foi desse ano, é verdade, foi do ano passado. Falou, quais os presidentes que você menos gosta? Ele falou, Ibrahim Raisi, que é o presidente do Irã, que em agosto morreu num acidente de avião, depois foi sucedido, mas ele é anterior à sua morte, que foi em agosto de 24. Nicolás Maduro, Daniel Ortega e Lula. Está na relação dos presidentes que o Trump menos gosta. Ele atribuiu ao Lula por querer acabar com o dólar e querer adotar uma moeda alternativa nos BRICS. Mas tá lá, então, já tem um clima de azedume entre os países. Se nós não apresentarmos coisas viáveis para ele, não adianta, vai tratar que ele tratou o Zelensky no Salão Oval. É isso aí, Capeza. Então agora sim, a toda a audiência, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Capeza, aos nossos amigos de bancada. Capeza, sem dúvida nenhuma, essa relação Brasil e Estados Unidos, ela vive por si só, porque são países que comercialmente interessam estar próximos. O problema é que, sem dúvida nenhuma, a questão política interfere nesse tipo de negociação e nesse tipo de acordo. Quando Donald Trump assume a cadeira dos Estados Unidos, ele deixa claro, você bem disse, que não tem boa relação com o presidente Lula, até porque ele tinha relação, isso também todo mundo sabe, com a família Bolsonaro. E por ser um partido de oposição, que ganha eleição aqui e elege Lula, ele já de cara mostra a sua insatisfação, até por questões ideológicas de ser de direita, enquanto o Brasil tem hoje um governo de esquerda. E, imediatamente, Trump, quando sai nessa ideia do megacapitalismo e America First, ele pensa em taxar países, primeiro, que ele não tem boa relação ou que ele não gosta muito, para dar esse recado, até para os seus eleitores. E o Brasil, infelizmente, está nessa lista, recebendo uma tarifa de 25% para aço e alumínio. Diante disso, o Brasil precisa reagir. Tem duas opções, ou pela contrapartida, pela reação na mesma proporção, na mesma moeda, tarifa eles também, ou pela questão diplomática. E aí penso que o Alckmin teve e tem um papel importante no governo, quando ele entra como vice-presidente, não sendo, por exemplo, do PT, e quem sabe isso funcione para o mundo. Porque se o Geraldo Alckmin for essa figura de articulação política do comércio internacional, das relações internacionais, isso pode ser muito próspero. Essa ideia de Alckmin, sem dúvida nenhuma, é para tentar desaquecer esse tipo de possibilidade de vingança. Então vocês nos tarifam, nós iremos lhes tarifar. Inclusive, você me perguntou, né, na primeira oportunidade, o que seria esse ganha-ganha Estados Unidos e Brasil. E o próprio Alckmin coloca nessa sua entrevista uma hipótese. Eu vou abrir aspas para a audiência. No caso do aço, nós compramos, diz o Geraldo Alckmin, somos o terceiro comprador de carvão siderúrgico norte-americano. Fazemos o semi-elaborado e vendemos para os Estados Unidos, que faz o elaborado. É uma complementação de cadeia. Então, uma hipótese de cota. Essa ideia de cota ganha-ganha é porque a gente depende dos Estados Unidos, como eles também dependem de muitas commodities e muita produção nossa. Isso quer dizer que Estados Unidos ganha com o Brasil e não necessariamente precisa se vingar por uma questão política. Pode haver uma harmonia e, quem sabe, Alckmin pode abrir pelo menos o diálogo nesse sentido. Perfeito. Eu acho que o Trump esteja pensando em vingança. Ele pensa muito economicamente. Vou jogar lá em cima, ver o que eu consigo. E o Brasil tem que ser inteligente nessa hora. E, sobretudo, não misturar economia com ideologia, que foi o grande pecado da Dilma Rousseff, que levava o Brasil para despencar na economia e no prestígio internacional, porque misturou visão ideológica com visão econômica. Economia não se mistura com ideologia. É isso aí.